Fala galera, eu sou o Índio do canal Gurgel Sasquatch Overlander e dono da marca GSO Store, que faz produtos para Overlander e Off-Road. Hoje eu vim aqui falar com vocês, cara, sobre um assunto extremamente importante, que é a gestão de risco em expedições Overlander, tá? Eu fiz um curso ontem como aluno ouvinte, infelizmente eu perdi a data da inscrição, sobre preparação para expedições com o pessoal do Medicina Extrema. Depois eu vou deixar aqui vou deixar na descrição o contato deles, o Insta deles e o e-mail para vocês depois, se quiserem contatar, eles dão uns cursos super legais e tal. O que eu vi no curso eu achei super interessante e eu resolvi adaptar para a nossa realidade, que é o Overlander, né? Antes de mais nada, eu ouço direto, né, acompanhando canais Overlander e canais também caravanistas, a galera falar assim, não precisa fazer um carro perfeito nem nada, basta ter vontade, tá? A pergunta que eu faço é, será que é só isso mesmo? Será que basta ter vontade de ir para algum lugar? Será que basta ter vontade somente para que você possa ir se enveredar em uma expedição Overlander? Claro, nós temos que deixar bem claro, né? Vamos separar o trigo do joio, né? Nós estamos falando de expedições Overlanders originais, então expedições em lugares remotos, lugares de difícil acesso, como disse no vídeo anterior, lugares subnotificados, tá? Então, porém, acredito também que as coisas que eu vou falar nesse vídeo aí, elas também sirvam aí também para os caravanistas, tá? Antes que alguém fala, quem é esse louco, quer falar sobre isso, qual a experiência que ele tem e tal. Bom, meu nome é Luiz, mas também chamado de Índio, né? Eu sou etnohistorador, pós-graduado em arqueologia, né? Então eu tenho a experiência tanto do off-road clássico, sou off-roader desde 2003, formado no curso de direção off-road da De Pascoal Goodyear com o João de Camargo Gaioto, que é um dos maiores especialistas em off-road do Brasil, que dá aulas tanto para guardas florestais, o pessoal de empresas aí de petróleo, de instalação de linhas de energia e também para o pessoal do exército, tá? Essa é a minha formação. Trabalhei com povos indígenas, sou especialista em navegação terrestre instintiva tradicional, que é dos povos indígenas, né? Mas por conta do trabalho em arqueologia também, então tenho contato com os equipamentos aí que fazem parte aí da gama de equipamentos da navegação terrestre em geral, como GPS, bússola, etc. Né? Então vamos lá, já que a gente falou isso, basta ter vontade, tá? No curso eu vi uma coisa muito legal aí e eu tentei organizar. Sou professor, vocês sabem, então tenho meus papeizinhos aqui para não esquecer, tá? Bom, vamos lá. Eles falaram muito em nível de aventura, tá? Apesar de não utilizar esse termo antes do curso, eu acho sensacional, porque já é uma ideia que eu tinha há muito tempo em relação à questão das expedições. O que é um nível de aventura? Você está preparado para essa aventura que você está se dispondo a fazer? Você tem o conhecimento técnico para fazer essa aventura? Você está preparado fisicamente para essa aventura? Você tem todos os meios para que você possa entrar nessa aventura e sair dela sem correndo quantidade de riscos menor possível. Claro que 100% de risco, de proteção de risco em uma expedição Overlander é impossível, em qualquer tipo de expedição, né? Mas você está preparado para essa expedição? Essa é a questão principal, né? E isso eu vou dizer para vocês também como experiência pessoal. Vou contar uma história para vocês. Há uns anos atrás aí eu fui contratado para chefiar uma escavação em uma cidade chamada Jambeiro, no interior de São Paulo, próximo a São Luís do Paraitinga, tá? No Vale do Paraíba. E, bom, conversei com
com o empregador e falei, bom, responsável pelo projeto, falei, bom, qual é a área e tal, ele me falou, e aí eu perguntei para ele, falei, bom, eu tenho 2 veículos, eu tenho um Niva, um Jeep Niva 4x4 e tenho um Fiat Uno, que é o meu carro do dia a dia. Existe a necessidade de que eu vá com o meu Jeep? O cara falou, não tem problema, pode ir com um carro normal que não tem problema. Bom, os meus instintos falaram o contrário, né? E até o pessoal da minha família na época, minha mãe e tal, falaram assim, vai de Jeep que é melhor, porque se precisar, beleza, se não precisar também, é um carro como qualquer outro, você vai gastar talvez um pouco mais de combustível, mas tudo bem. Bom, cheguei lá na cidade e me deparei com uma área de 4.449.000 metros quadrados de mata fechada, exatamente no lugar onde nós iríamos trabalhar. 4 arqueólogos, contando comigo, e mais 3 funcionários da empresa terceirizada. Não havia estradas, então no primeiro, segundo, terceiro dia eu utilizei o próprio Jeep para abrir as estradas que nós utilizaríamos como estrada de trabalho para essa prospecção arqueológica. Ou seja, o que me salvou foi a minha experiência com off-road e também por possuir um equipamento que facilitasse esse trabalho. Então, eu estava preparado para aquilo ali, tá? E aí eu consegui me adaptar às surpresas e percalços que apareceram no caminho por conta dessa experiência, por possuir o equipamento. E eu acho que numa expedição ela é a mesma coisa. Então, quando a gente vai preparar uma expedição, nós temos que dividir a expedição em 3 fases, que é a pré-expedição, durante a expedição e o pós-expedição, tá? A pré-expedição é toda a preparação que você faz antes da expedição. Preparar o carro, preparar os equipamentos, comprar alimentos, né? Verificar os itinerários, pesquisar sobre o local, enfim, tá? Essa é a preparação. Durante a expedição, o que a gente vai precisar, né, da expedição? Como vai ser o andamento, quantos dias a gente vai ficar, a gente pretende ficar em algum lugar, ou como vai ser nosso deslocamento, etc. E tal. Então, eu acho que durante seguir o itinerário. E o pós-expedição. O pós-expedição também é importante, muita gente deixa passar. Eu acho que é extremamente importante, que por exemplo, você fazer a manutenção do seu carro, nos equipamentos. O que você vai fazer com essas fotos? Com as fotos e vídeos, né? Houve um acordo antes com alguma empresa, com alguma coisa. Você vai produzir um livro, você vai produzir um artigo, ou você vai criar uma rede social onde você vai divulgar essas fotos. Gente, peço desculpa que os vizinhos estão aqui com música no último volume e infelizmente não tem nenhum lugar na minha casa que eu possa gravar sem que essa música interfira, tá? E também a questão da saúde, né? Fazer um check-up médico, né? Verificar se você de repente não voltou aí com alguma doença, principalmente quando você vai para a área de mata, que existem doenças endêmicas, malária, febre amarela, etc. Tá? Bom, levando-se em consideração a questão do nível de aventura, né? E essas divisões que eu falei, de pré-expedição, durante a expedição e pós-expedição, né? Qual é a base de uma expedição overlander? Daí a gente tem que separar um pouquinho a questão, né? Quando a gente fala de expedição, por exemplo, científica, eu que tive a oportunidade de participar tanto de expedições off-road e overlanders e também expedições científicas, existe uma diferença clara, né? Uma expedição científica, ela tem começo, meio e fim, tem o objetivo de usar certo uma área já pré-determinada, enquanto que no overlander, né, se nós estivermos falando do overlander clássico, o original mesmo, o internacional, você não tem um itinerário propriamente dito. O que a gente pode fazer é delimitar regiões que a gente queira visitar. E aí eu acho interessante a gente utilizar uma ferramenta, que é a ferramenta que eu utilizo, que é o Google Earth. Google Earth, eu entro lá, verifico uma determinada região, que é a região de ataque que eu quero visitar, e aí o que eu faço? Eu pego essa região e começo a vasculhar áreas de interesse, tá? E aí eu marco pontos.
Então meu ponto de interesse é aquele, uma área que tem uma cachoeira, ou uma área de mata que eu possa utilizar como acampamento, etc e tal, eu marco aquela área de interesse. Então aquele ali é meu ponto. Então aquela localização geográfica é onde eu vou atacar. E aí eu vou para aquele lugar, independente de quanto tempo eu vou demorar para chegar lá, eu não sei. Se eu vou conseguir ter acesso, eu não sei como é a estrada para lá. Então, enfim, tá? É assim que eu organizo as minhas expedições Overlander, tá? Utilizando o Google. Google Earth é uma ferramenta sensacional aí que a gente pode utilizar, principalmente no Overlander de verdade, que a gente lida com lugares inóspitos. Tá? Então a gente pega, eu vejo uma cidade, eu pego o Peruíbe, que é uma cidade que eu gosto muito, aí eu olho pelo satélite e começo a vasculhar encontrando áreas de interesse. Tá? Aí você precisa delimitar. A sua expedição vai ser solo ou em grupo. Tá? E aí entra a questão do nível de aventura. Eu não recomendo que uma pessoa, por exemplo, que não tem experiência nenhuma, nem em off-road, nem overlander, enfim, vá fazer uma expedição sozinho. Aí eu vejo muitos casais aí, caravaneiros aí, que se aventuram também em algumas regiões aí, fazendo wild camping, overlander e tal, sozinhos. Eu não recomendo uma pessoa que não tem experiência nenhuma em off-road ir para esses lugares. Eu acho que a aventura solo, ela exige você uma experiência muito grande para que você possa fazer isso. Eu fiz muito isso, tá? Eu comprei meu primeiro Jeep em 2003 e eu sempre fui um cara que tinha pouco contato com o pessoal da off-road, os grupos que eu conhecia, eu não gostei muito da filosofia deles, não era muito legal, não era a minha cara, então eu resolvi ficar de fora, entendeu? Então eu fazia muitas viagens sozinho. Eu colocava minhas coisas, meus equipamentos, água, comida, barraca, e eu fiz muito isso sozinho. Na época, alguns amigos que eu tinha no off-road falavam que eu era maluco. Você é louco, se o carro quebrar e você estiver num lugar inóspito, etc e tal, né? Então passei durante um tempo assim, até o momento que eu realmente percebi que aquilo seria uma grande loucura, tá? Hoje eu até faço isso, porque eu tenho experiência suficiente, mas também tem a questão de que viajar com os amigos é muito mais legal. Então viajar em comboio é muito mais legal. E aí você tem que parar e pensar, vou viajar sozinho ou vou viajar em grupo? Se for um lugar extremamente inóspito, né? Seria mais interessante você pensar. Então é melhor você pensar. Eu vou para um lugar que tudo bem eu ir sozinho, né? E nesse lugar é mais perigoso, eu vou em grupo. Então você tem que pesar na balança e ver o que é mais correto aí para cada situação aí e dependendo da região, o lugar que você ir, tá? Então existe fatores de controle em expedições, tá? Esses fatores de controle são divididos em 3 aspectos, tá? Um é os que eu controlo, alguns são as variáveis e os outros são os que eu não controlo, que eu não tenho controle nenhum, tá? Então o que eu controlo? O meu nível técnico, o meu conhecimento, o nível de aventura, se eu estou preparado para aquela aventura ou não, o custo, eu posso escolher se vou ficar 3 dias, 4 dias, uma semana, um mês, 2 anos, a vida toda, né? E o tempo que eu vou dedicar a isso. Então eu posso escolher, eu vou me dedicar 1 ano de preparação e 40 dias de expedição. Tá? Isso é o que eu controlo. Tá? As variáveis são os potenciais de risco, tá? Que pode ou não acontecer, você pode dar tudo certo ou pode não dar. O perigo de andar sozinho, andar em grupo ou do lugar onde você for, se for uma mata fechada, um deserto, você pode ficar perdido e você pode morrer de fome ou de sede. Dificuldades físicas, tá? Então uma pessoa que de repente machucou o pé, se machucou, caiu, torceu, e isso pode atrapalhar. Então uma pessoa que estava saudável de repente ficou doente na viagem, tá? E dificuldade de rota. Então de repente você pode planejar chegar a um lugar para uma determinada rota e você chega lá, a rota está interrompida por um deslizamento de terra, por chuva ou alguma coisa, ou aquela estrada estava abandonada e ela não existe mais, ou alguma coisa do tipo, tá? E os fatores que eu não controlo, que é terreno inesperado, tá? Mudança nas leis e catástrofes naturais, tempestade de raio, tempestade de chuva, furacões, etc e tal, né? Quem está na América Central e na América do Norte aí, tufão, tornados, furacões, etc e tal, né? Aqui, como o Brasil é um país tropical, chuvas
né, que podem, de repente, mudanças climáticas muito grandes, deslizamentos e tal, que podem atrapalhar aí o desenvolvimento da sua tempestade. Então, antes de você partir para uma expedição, você tem que pensar nesses fatores de controles. O que eu controlo, quais são as variáveis e o que eu não controlo. Por quê? Para você poder se organizar e minimizar os riscos. Ah, eu vou para uma região onde chove muito. Bom, então você sabe que os fatores que você não controla são maiores. Quais são os cuidados que você deve tomar? Né? Como você deve se organizar melhor para isso, tá? Bom, para isso, eu indico que a pessoa, antes de enveredar aí por expedições overlander, ela faça cursos, vai estudar, vai aprender. E aí eu indico alguns, como por exemplo, direção off-road, primeiros socorros, navegação terrestre, extremamente importante, mecânica e elétrica básica. Ah, Indy, então quer dizer que você acha que só para uma pessoa poder participar de uma expedição ela tem que saber tudo isso? Não, você não precisa saber tudo isso. Né? Mas quanto mais itens dessa lista você eliminar, mais chances você tem de participar de uma expedição bem sucedida, ok? No meu caso, por exemplo, eu tenho curso de direção off-road, tenho noções básicas de navegação terrestre, que depois mais pra frente aí eu comprei um livro sensacional aí, muito legal, que eu vou indicar para vocês. Eu vou fazer um vídeo falando sobre navegação terrestre básica, né? Primeiros socorros, a Júlia, minha companheira que viaja comigo, ela faz faculdade de educação física e ela tem aula de primeiros socorros, então a gente já conversou muito sobre isso, inclusive até mais pra frente eu quero até me aprofundar um pouquinho mais nisso, e mecânica e elétrica básica, que eu também manjo um pouquinho, mas eu quero futuramente fazer. Se você conseguir fazer tudo, melhor ainda, cara. Aí você vai virar um especialista e vai virar um expedicionário aí que vai conseguir se salvar em qualquer situação aí, qualquer adversidade que você encontrar pelo caminho, tá? Bom, em relação a essa questão, eu acho que uma coisa primordial aí entre tanto os off-roaders e o pessoal do overlander, que eu acho importantíssimo, é você conhecer todas as potencialidades e funcionalidades do seu carro, tá? Teste todos os equipamentos. O que eu mais vejo é um cara que mete um guincho lá na frente do Jeep dele e nunca usou. Ah, eu vou fazer overlander. O cara acha que na hora que ele precisar, ele vai aprender a usar. Não faça isso, tá? Nunca teste um equipamento lá no momento que pode chegar no momento de você não saber usar, fazer um mau uso, tá? E você pode danificar o equipamento e você também pode colocar sua vida em risco. Então teste tudo, tá? Tem até um perfil no Instagram, nós fazemos parte do mesmo grupo de WhatsApp aí, que é o Overland Brasil, que é a Catarina Brasil, tá? Depois eu vou deixar o contato dela do Instagram na descrição também para vocês entrarem em contato. Eu acho muito legal, eu sigo o projeto dela, eu acho muito legal. Ela é uma pessoa que está preparando o carro para overlander, mas ela conhece todas as potencialidades do carro. Ela testa, ela pegou o carro dela, colocou ele na lama para testar. Então eu considero que ela é uma pessoa que vai estar, né, que já está preparada para uma expedição overlander, aí seja de curta ou de longa distância, porque ela conhece muito bem seu carro. Não adianta nada você ter um carro 4x4 que você nunca usou 4x4. E você deixar para aprender numa expedição vai ser complicado. É certeza que você vai acabar se ferrando aí, vai acabar ficando aí em algum lugar inóspito, sem ajuda, e você pode até colocar sua vida em risco, tá? Além disso, todo mundo deve saber utilizar os equipamentos. Ah, eu sei manejar todos os equipamentos. Meu querido, até o especialista fica doente, até o especialista sofre um acidente. E se for você o cara que precisa de auxílio médico? Né? E se for você o cara que precisa de ajuda, tá? Na utilização de guincho? As outras pessoas estão com você, não sabe utilizar o guincho, então você fica à mercê o quê? Da sorte? Tá? Então todas as pessoas que vão na expedição, é necessário, é primordial que todas saibam manejar todos os equipamentos. Seja os equipamentos de navegação, equipamentos de comunicação e os equipamentos de resgate. Ok? Isso é primordial, primordial. Tá? Como vocês já estão vendo que os passos para uma expedição overlander, elas são muito mais difíceis do que você falar simplesmente, só ter vontade e ir. Ah, não precisa ter o carro completo, não precisa ter nada e ir. Será que é isso mesmo? Eu não acredito que seja assim. Tá? Em relação à questão da navegação,
Muitas pessoas que se dizem overlander, mas na verdade são caravanistas, e muitos caravanistas também que não dizem que são overlander, né? Tem toda a razão de não dizer isso, utilizam um equipamento que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é o celular. Todo mundo usa o celular, tem vários aplicativos legais aí de navegação e tal. Porém, uma coisa que eu vi no curso, mas que eu acho super interessante, né, do pessoal lá do Medicina Extrema, é não utilizar somente um meio de navegação. Então a gente tem que ter um backup. Ah, eu quero usar o celular porque eu me familiarizo melhor. Beleza, quero usar o aplicativo? Beleza. Tá? Só que você tem que ter um backup. Então o que é o backup? Você pode ter um GPS, você pode ter uma bússola e um mapa. Então eu acredito que seja interessante você, mesmo que você não utilize sempre, você ter todas essas opções na sua mão, ou pelo menos 3. Uma que você vai utilizar e 2 de backup. E saber utilizar, não adianta nada você ter um mapa e não saber, por exemplo, mexer com escala ou por exemplo, lidar bem com um GPS, por exemplo. Tá? Eu tenho aqui uma bússola, vou mostrar para vocês em relação à questão da escala. Essa é uma bússola da Argonaut francesa, né? Minha bússola de trabalho que eu uso na arqueologia, e ela tem uma régua, tá? Com 4 tipos de escala diferentes. Então tem... nós temos escala de 1 por 50, 1 por 25 mil, 1 por 24 mil, tá? 1 por 62 mil. Então, para quem não manja, é simples, cara. A cada 1 centímetro equivale a 24 mil, por exemplo. Tá? Então você já tem a escalinha aqui direitinho, você consegue colocar no mapa e precisar direitinho a distância que você tem que percorrer, etc. Beleza? Então tem que aprender a mexer. Então não adianta nada você ter um equipamento maravilhoso, uma bússola sensacional, um GPS de última geração, se você não sabe utilizar. Não serve para nada. Vai ficar igual aquele padre lá que tentou voar no balão, e nos balões de látex com hélio, que levou um GPS, e o próprio professor dele no curso de navegação falou que ele não aprendeu a manejar. Então ele levou o GPS para nada, fez o morto. Se ele precisasse do GPS, não ia servir para nada. Tá? Questão da saúde também é muito importante. Então a preparação para uma expedição é muito importante. Lembra que eu te falei lá, que eu falei para vocês, do pré, do durante e do pós-expedição? Então a saúde, ela pode estar no pré, pode estar no durante, pode estar no pós-expedição. Aliás, ela deve estar. Então o que é o pré? O pré é você tentar evitar situações. Então, por exemplo, se você tem problemas de saúde, comorbidades, então vai ver com seu médico o que você precisa fazer, o que você não pode comer, o que você não pode fazer, tá? Vai fazer um check-up médico, ver se sua saúde está em ordem, tá? Pratique atividades físicas, você pode treinar para o seu... Vai andar de mochila? Treina com mochila, coloca peso na mochila e caminha todo dia, né? Enfim, né? Deixe sua saúde em ordem, faça um check-up médico, esteja com todas as vacinas médicas. E o que a gente pode fazer? Vai no dentista também, tem muita gente aí, cara, que não vai no dentista, e no caso, por exemplo, lá, eu já vi, mas eu também já presenciei casos como esses, em expedições arqueológicas, que a gente estava trabalhando lá no meio da mata e caiu a obturação do cara, entendeu? O cara teve infecção no dente, tá? Ou quebrou o dente também, isso já aconteceu também, gente quebrar o dente, tá? Então vai no dentista, vê se está tudo em ordem, se a obturação está certa, se ela não vai cair no meio de uma expedição, alguma coisa assim, e aí você vai evitar. Imagina você no meio de um deserto, no meio de uma floresta com dor de dente, e você tendo que dirigir o carro com dor de dente, a uma cidade às vezes que está a 100, 200 quilômetros de distância, para você se socorrer. Isso é extremamente complicado, tá? Conheça as doenças endêmicas. Eu vou para tal lugar, qual é a doença que tem naquele lugar? Eu vou me vacinar ou eu vou fazer profilaxia? Procura um médico. Fala, em tal lugar tem tal doença. Existe profilaxia? Eu posso tomar algum remédio antes, durante e depois para evitar que eu pegue aquela doença, por exemplo? Então, se preparem. Tá? Uma das coisas que eu faço nas minhas expedições do Overlander, né? Já faço há muito tempo, inclusive nas expedições arqueológicas também fazia isso, é levar vitamina C. Por quê? Porque nessas expedições a gente sabe que a nossa comida
ela tem certas limitações, né, de validade, então tem coisas que a gente não consegue levar. Você pode levar frutas secas, frutas cristalizadas e tal, mas o nosso contato com frutas in natura é muito pouco, dependendo do lugar que você vai, né? E as frutas que você leva, às vezes duram um certo tempo, de repente você vai ficar 30 dias, tá, né? Vai chegar no 10º dia você não vai ter mais fruta nenhuma, porque ou você já comeu tudo e as outras já estragaram. Então a falta de vitamina C pode fazer com que você fique doente. Então eu sempre levo vitamina C, tomo uma a cada 2 dias, tá? E então isso já faz com que minha saúde esteja ok aí, que eu não fique resfriado nem nada, ou que se eu ficar pelo menos eu tenha capacidade de contornar essa doença rapidamente para poder retomar aí a expedição, tá? E o que a gente tem que ter? Um plano de contingência. O plano de contingência é aquela coisa. E se acontecer alguma coisa, o que eu vou fazer? O que você pode fazer se acontecer alguma coisa? Então isso inclui desde você ter equipamentos de manutenção do seu carro, peças sobressalentes, equipamentos reserva também, tá? Então óculos, por exemplo, tem um óculos reserva, eu uso óculos, então eu levo sempre um óculos reserva. Não sei se aqui quebra, vou ficar sem óculos, vou ficar sem dirigir, como que eu vou fazer? Então você pensar, e se acontecer? Tá? E se acontecer, o que eu vou fazer? E aí entra a questão até da questão de saúde médica. Vou levar remédios, vou levar kit de primeiros socorros, etc. e tal. Mas outra coisa importantíssima aí, em relação à questão do plano de contingência, é a comunicação. Como que eu vou fazer para me comunicar com alguém se acontecer alguma coisa, uma emergência que tiver que ser resgatada? Tá? Então, nós, da mesma forma como eu disse, que a questão da navegação a gente não pode utilizar o meio, eu acho que na comunicação também nós temos que ter o máximo possível. Eu tenho todas essas, quase todas essas aqui que eu vou falar, analisar, ia falar todas, não tenho. Falta ainda comprar um equipamento de comunicação via satélite, tá? Mas assim, se você tiver todas, ok. Se você tiver 2, beleza. Se você tiver 3, perfeito, tá? Então quais são as comunicações? Nós estamos falando de lugares inóspitos, então você ter um PX, né? Você ter um PY como eu, tá? Você ter um Spot, por exemplo, ou um Garmin Reach, por exemplo, que você pode enviar e mandar mensagens via satélite de socorro, tá? Internet para quando você tiver, por exemplo, você saiu da transição de uma região inóspita para outra, você consegue se comunicar com a sua família, mandar mensagem para avisar, ó, eu vou estar em tal lugar, né? Que é diferente, por exemplo, de uma expedição que tem começo, meio e fim em uma região lá já predeterminada, o Overlander não tem isso. A gente às vezes muda de região, naquele lugar não tá legal, a gente vai acampar em um outro. Então sempre que possível, cara, deixe um plano com a sua família, avisa alguém, avisa um amigo, fala, ó, eu vou para tal lugar, tá? Então a internet pode servir nesses momentos, não vai servir num lugar inóspito, mas de repente isso. E o celular, tá? O celular, eu acho que é interessante você verificar qual é a operadora que funciona melhor naquela determinada região. Por exemplo, no Jalapão a galera fala que Claro funciona melhor. Então quando vai para esse lugar, compre um chip da Claro. Se é Vivo ou se você está em outro país, compre um celular de uma operadora. Compre desculpa, gente, pensei que tinha parado. Compre um celular de uma operadora que tenha cobertura naquela região, ok? Porque aí você garante que você vai ter cobertura de celular, você pode subir no topo de uma montanha, conseguir o sinal, alguma coisa assim. Acho interessante. E outra coisa legal, eu vejo muitos viajantes contando com a sorte. Ou, olha assim, tem nuvem, vai chover. Claro, quem tem essa capacidade de saber distinguir os tipos de nuvem, tal, isso é extremamente importante. Conhecer um pouco de meteorologia é extremamente importante para quem faz overland, tá? Mas existem muitos aplicativos legais aí, né, que oferecem previsão do tempo. Mas vai funcionar em todos os lugares? Não, mas de repente você pode deixar alguém na sua casa, na sua cidade, como uma base de apoio, o cara com o aplicativo vendo, mandando mensagem para você de celular, daqui 3 dias vai chover, amanhã vai chover, vai fazer sol durante uma semana, tal. Extremamente importante. E você ter no seu celular também. Como eu disse, no momento de transição de uma área remota para outra, você chega num lugar que tem sinal, você consegue ver aí, ok? Então assim, isso que eu reuni são coisas básicas, mas eu acho que são extremamente importantes. Como eu sempre digo, eu não gosto de deixar assuntos fechados. Então ainda tem muita coisa aí que pode ser acrescentada, essas informações aí, para se criar uma gestão de risco em expedições overlanders, né? Mas aí eu deixo isso aí para todo mundo pensar e
né, raciocinar sobre isso e se preparar melhor para as expedições, ok? Então, um forte abraço, se inscreva no nosso canal, toque no sininho aí para receber as notificações, compartilhe com seus amigos overlanders aí, ou quem quer ter uma experiência overlander, tá? E comenta alguma coisa, tá? Comenta aí se gostou, se não gostou, beleza? Um forte abraço, galera, tchau, tchau.